Isabel, essa imagem, foi feita por você mesma, Isabel, essa imagem? Eu fiz ali do cantinho, Elisa. Isso estava sendo flagrado pelas câmeras da TV Senado na transmissão oficial, mas era o olhar mais lateralizado, porque me chamou muita atenção o gesto do senador Jacques Wagner de ir reconhecer a derrota. É isso que ele faz, né? E até de uma, assim, tem uma tonicidade ali e até imaginamos algum constrangimento, porque ocorreu algo que a gente pode dizer que é inédito diante do nosso ponto de vista, os nossos olhos, nós que estamos vivos aqui, ó, a não ser que alguém viva há mais de 100 anos, muito mais que isso. Nós não vimos isso, essa negativa para um candidato ao Supremo Tribunal Federal. E aí, Isabel Mega, é interessante que você citou no começo essa questão desse movimento não dizer exatamente respeito, que existe um olhar em volta, exatamente a Jorge Messias. Porque o currículo não era bom, porque ou não fez uma boa sabatina, ou não estava preparado. Ninguém fala sobre isso exatamente, né? O que pauta esse movimento é a política. Por isso que essa imagem que você nos traz, Bel, ela é significativa, porque é a política que pautou essa derrota para o indicado ao Supremo. Elisa, o Jacques Wagner, como líder do governo no Senado, principal articulador, teve uma falha. Teve uma falha até de análise de cenário naquele momento. Porque até então, ao longo do dia, a construção é de que Messias teria uma vitória apertada, mas de que teria uma vitória. Então, sim, isso recai muito sobre o colo do líder do governo no Senado, mas ainda assim ele quis fazer esse gesto a Davi Alcolumbre de reconhecimento da vitória, que é uma vitória de Davi Alcolumbre. Então, isso tem um simbolismo. Tem outro ponto da gente pensar, o time da indicação. Tem por trás uma questão de cargos já não bastam a essa altura do momento, e Davi Alcolumbre tem muitos cargos no governo, tanto é que a gente observa o discurso que, para além de romper, você tem que tirar todos esses cargos. Tinha muitos embates sobre indicações em agências ligadas aos temas da infraestrutura, por exemplo. Então, não é mais sobre cargos. A essa altura, Davi Alcolumbre pode até se desfazer desses cargos, porque, e a Débora Bergamasco usou essa expressão muito acertadamente, ele está se reposicionando politicamente também. Esse reposicionamento é importante para a gente entender. Você tem o caso Master, que acaba atingindo o entorno de Davi Alcolumbre. Você tem investigações sobre fundos de previdência no Amapá, que também estão por trás disso. Você tem um recado eleitoral. Você tem um time que, se um ano atrás acontece essa sabatina, talvez o resultado não seria esse, porque agora está muito próximo da eleição e isso torna esse risco muito maior, e isso representa também um risco eleitoral para o Palácio do Planalto na reeleição do presidente Lula. É claro que tem muita coisa ainda para acontecer pela frente, não é o tom que os governistas vão adotar abertamente, mas isso gera uma preocupação, porque isso pode ser usado como um gatilho para você eleger, por exemplo, um Senado de direita. Isso está ligado a uma demanda sobre você ter a possibilidade real de o Senado Federal impeachment ministros do Supremo. Até aqui isso é só discurso. Ontem o quórum, esse quórum de 42 votos contra a indicação de Jorge Messias, ele é suficiente para uma coisa: a admissibilidade de pedidos de impeachment no Supremo Tribunal Federal. Mas ele não é suficiente na fase final, no julgamento, para aprovação, que aí é um quórum qualificado de 54 senadores. Então tem vários recados por trás que ajudam a gente a entender o que aconteceu. E aí, já estou falando demais para entregar para vocês e a gente ir rodando, mas eu só queria concluir um ponto em relação ao que a gente ouviu do Flávio Bolsonaro, dizendo que ele não articulou. Os próprios aliados de Flávio Bolsonaro falam que na terça-feira a reunião que eles tiveram da oposição também foi essencial para isso, que Flávio olhou um por um dos senadores e cobrou um posicionamento contrário a Messias, porque eles estavam preocupados com o potencial de traição, com o fato de Messias ser evangélico e, com isso, ganhar alguns votos favoráveis da oposição. Então, sim, Flávio foi um articulador ativo dessa derrota do governo Lula, mas o próprio bolsonarismo entende que o peso maior para a gente entender o que aconteceu ontem é do presidente do Senado, mostrando o seguinte:
o Palácio do Planalto, independente de quem esteja sentado na cadeira de presidente, tem a prerrogativa de fazer indicações ao Supremo Tribunal Federal, de quem bem entender. Davi Alcolumbre dá o recado de que o Senado, então, tem a prerrogativa de não fazer passar, se bem entender que não deve passar. É esse o recado que fica. Quem apita as regras do jogo no Senado não é o Palácio do Planalto, é Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado no momento. E aí você tem várias análises possíveis sobre o precedente que é criado e sobre como isso também acaba gerando uma certa crise de governabilidade. Mas o tempo daqui até a eleição está curto também. A gente tem maio e junho, mas ainda assim vai ser um tormento essa relação do Palácio do Planalto com Davi Alcolumbre depois, porque ninguém está esperando um gesto de Lula dobrar a cabeça e eventualmente até fazer uma indicação de Rodrigo Pacheco. Não é isso que está sendo esperado como consequência da derrota de ontem.